Estás bem Sim? assim? Sim. Ok. Já está a criar. Pronto, à partida já estamos em direto. Agora é só ver se este número começa a aumentar. Como é que eu sei? Sim, já estamos com pessoas. Ok. Acho eu, pelo menos duas, não sei se Sim, somos pelo menos nós os duas. dois. Sim, mas não devemos ser nós os dois. Espera aí, vou dar um bocadinho mais de tempo. Posso experimentar aceder aqui pelo outro. Já está. Pelo menos três Pronto. pessoas já estão, por isso. Pronto. Vamos dar início à nossa rubrica Desconfinar Geologia, promovida pela Geonatur. Só dar aqui uma pequena introdução. A Geonatur é uma empresa que nasceu da vontade de promover e divulgar a área das ciências da Terra e nos últimos tempos temos conseguido avançar com alguns projetos de promoção, utilizando os percursos pedestres e a nossa aplicação, sendo que neste momento pandémico, com todos os impactos, houve claramente uma redução dos contactos físicos e permitiu uma maior abertura ao mundo digital. Sabendo disto, criámos esta rúbrica semanal. Criámos uma rúbrica semanal. Estou aqui já a ter algumas interações, por isso é que estou a estranhar. Criámos uma rúbrica semanal de divulgação e promoção das geociências e a todos que nos assistem podem, obviamente, interagir connosco. Eu depois vou fazer uma pequena triagem de perguntas que depois irei transmitir e colocar à nossa convidada. Neste primeiro episódio vamos estar à conversa com a doutora Elizabeth Malafaia sobre dinossauros. A Elizabeth Malafaia é paleontóloga no Departamento de Geologia e no Instituto Dom Luís da Universidade de Lisboa e é um nome incontornável na análise da história evolutiva de dinossauros terópodes, em particular do registro fóssil na Península Ibérica, com currículo de excelência, diversas publicações e presenças em programas de televisão. Vamos então conhecer melhor a Elizabeth. Obrigado pela tua disponibilidade e por te arriscares connosco nesta rúbrica. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Eu é que agradeço o convite. Eu gosto de arriscar e acho que este é um risco calculado, portanto. É verdade. É um prazer estar aqui. Ainda bem. Vamos tornar também isto uma conversa ligeira para transmitirmos conceitos que podem ser um bocadinho mais complexos de uma forma acessível a todos, porque no nosso meio nem toda a gente domina. Eu próprio não domino a tua investigação, portanto também vou aprender com esta nossa conversa. Vou confessar que já há algum tempo que sigo as tuas publicações e a tua investigação, porque estava no doutoramento e obviamente tudo que seja uma temática de dinossauros salta-nos logo à vista. Mas confesso que foi num projeto que nós tivemos em Oliveira de Frades, onde colocámos os percursos de Oliveira de Frades, que o teu nome ficou, porque tu és de uma aldeia da Serra do Caramulo, de Covelo de Arca, no concelho de Oliveira de Frades, e onde até já recebeste uma menção honrosa pela tua carreira em investigação. É em Covelo de Arca que começa este teu fascínio pela geologia? Conta-nos um bocadinho desse início precoce. Ok. Sim, eu acredito que foi o contexto em que cresci que me fez ter este gosto, sobretudo pela observação da natureza e por este contacto com a natureza. E por outro lado também esta zona, o concelho de Oliveira de Frades é uma zona muito rica em vestígios, sobretudo arqueológicos. São conhecidos vários sítios de referência, com, por exemplo, o dolmen de Antelas, inclusivamente a freguesia de onde eu sou natural, Arca, tem uma anta, que aparecia, na altura em que eu estava a estudar, no liceu, aparecia nos manuais de história.
Portanto, e isto também me fez a curiosidade em perceber como é que os vestígios do passado, em começar a olhar para os vestígios do passado e a saber um pouco mais sobre o nosso passado, através destes vestígios. Sim, sim. E depois daqui então foste para onde? Eu sei que depois Sim, acabaste por ir para a Universidade de Coimbra. É curioso que o nosso passado também é bastante semelhante. Eu também sou da zona de Viseu e acabámos por seguir um caminho idêntico. Depois da Universidade de Coimbra, foste para onde? portanto, eu fui então, tirei o curso de licenciatura em Geologia na Universidade de Coimbra. E depois de terminar o curso, eu entrei no curso de Geologia não propriamente pela paleontologia, mas sim eu pensava seguir a hidrogeologia. Uhum. E foi quando terminei o curso, comecei a colaborar como voluntária em escavações paleontológicas. Entretanto, também surgiu uma oportunidade de iniciar uma bolsa de investigação Uhum. no Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa. E pronto, foi assim que eu conheci também os meus colegas de trabalho, com quem ainda colaboro hoje em dia, inclusivamente o que viria a ser o meu orientador de doutoramento, o Francisco Ortega, e foi assim que eu comecei a trabalhar nesta área. Depois, mais recentemente, em 2013, 2014, iniciei o doutoramento na Universidade de Lisboa, e pronto, e agora estou como investigadora no Instituto Dom Luís e no Departamento de Geologia da Universidade de Lisboa. Muito bem, sim. Aquilo que nós temos, eu acho que somos uns privilegiados, porque a nossa área permite-nos andar, eu vou dizer passear, mas a adquirir conhecimento noutros locais. E de certo que tu também fizeste um percurso semelhante àquilo que eu fiz, onde consegui visitar vários países e queria que tu nos enumerasses alguns dos países que visitaste no âmbito de investigação, também congresso e depois eventualmente alguma história que tenhas assim mais curiosa para contar. Sim, isto para mim, uma das grandes vantagens da nossa profissão é realmente, pronto, poder viajar e conhecer outros países. Isso para mim é uma grande vantagem. Sem dúvida. Eu tive já a oportunidade de conhecer alguns países da Europa, estive em França, Alemanha, Inglaterra, Holanda, em Claro. contexto de trabalho, não é? E tive também a oportunidade de fazer uma viagem aos Estados Unidos, em que visitei diferentes estados. Estive em Califórnia, em Utah, Colorado. Sem dúvida, eu gostei muito de alguns países da Europa, nomeadamente da Alemanha. Gostei muito de conhecer. É um país que sempre ouvi, sempre conheci por livros e filmes e tudo isso, e vivenciar a cidade ao vivo foi bastante interessante, foi uma experiência muito interessante. Mas sem dúvida que a viagem aos Estados Unidos foi aquela que mais me marcou até agora, porque por um lado consegui visitar instituições e estudar algumas das melhores coleções de paleontologia de dinossauros, e por outro lado também conheci diferentes contextos, desde as praias da Califórnia até à neve da Serra Rochosa, portanto consegui ver ter uma perspectiva diferente dos Diferente, vários sim. locais. Sim, Sim, e também a enriquecer a nível pessoal. Acho que é importante, principalmente na nossa área, conhecer outras realidades, sair para fora, estar em contato com outro tipo de investigação, também outra capacidade financeira para às vezes conseguir fazer algumas coisas que em Portugal são muito mais difíceis. sem dúvida. E exatamente aí achas e tu também tens trabalhado com jovens, incentivas as pessoas a sair e a conhecer novas realidades? Sem dúvida.
Acho que é muito enriquecedor porque tem-se colaborações, criam-se colaborações, não é? Conhece-se outra forma de trabalhar, outras técnicas, aprende-se, é muito enriquecedor e sem dúvida que incentiva os jovens investigadores e não só a viajar o mais que Claro, puderem, sem dúvida. claro, para adquirir e expandir Conhecimento, também os horizontes. Sim, sem não dúvida, só profissional, mas também acho que a nível pessoal também é muito sem dúvida enriquecedor. nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A propósito de investigadores, e tu foste a nossa primeira convidada, a mulher, e ontem celebrou-se o Dia Internacional das Mulheres e das Raparigas na Ciência. É um tema que está marcado para a Agenda de 2030, para o desenvolvimento sustentável. Qual é a tua opinião em relação a esta situação da ciência e, eventualmente, algum tipo de desigualdade de género, principalmente na nossa área? Sim, portanto, é um assunto que que está na atualidade, porque infelizmente acho que ainda há não há propriamente igualdade de oportunidades para mulheres e homens na ciência, apesar de, eu acho que não é, por vezes não é uma discriminação, assim, visível, ou pelo menos perceptível, mas existem, de alguma forma, ainda, as mulheres acredito que ainda têm alguma dificuldade acrescida relativamente aos homens. Eu, no meu contexto, não, confesso que nunca senti nenhum tipo de discriminação na equipa que trabalho, nem nos contextos em que estou inserida, nunca tive esse tipo de dificuldade, mas acredito que há pessoas que eventualmente poderão pensar que a paleontologia, e sobretudo a paleontologia de grandes vertebrados, que não é uma área tão apropriada para paleontólogas, Sim, mulheres. sim, sim. Isto pode-se dever a vários aspectos. Há pessoas que acham que o trabalho de campo é demasiado duro fisicamente, ou às vezes temos que trabalhar em áreas um pouco remotas e acham que as mulheres não podem fazer esse tipo de trabalho, ou dificuldades, por exemplo, com a questão de ser mãe, que pode haver algum tipo de. Pronto, mas isso lá está, é como todas as generalizações, não Uhum. é? São más. E eu conheço muitas mulheres que fazem e gostam e fazem muito bom trabalho de campo, e conheço homens que não gostam. Enfim, generalizar estas questões é muito complicado e deve-se evitar. E eu acho que isto, por um lado, acho que ainda há muitos homens, maioritariamente a fazer Sim. ciência, no geral, e paleontologia também. Cada vez que vão aparecendo mais mulheres a trabalhar nestas áreas, eu acredito que vai sendo ultrapassadas estas ideias. Sim, E eu acho esse que a evolução da nossa geração e as próximas que vêm aí, acho que vão contribuir significativamente para que este assunto deixe de ser um assunto, sim, porque realmente é isso, é urgente que isto deixe de ser um assunto como tantos outros. Aquilo que tu disseste é algo que eu subscrevo. Confesso que nunca senti que houvesse qualquer tipo de discriminação pelo facto de ser homem ou mulher. Na área, principalmente na nossa área, na realidade que eu conheço, já trabalhei em todos os laboratórios onde eu estive, havia mulheres. Trabalho de campo também já tive com mulheres. Há mulheres que têm muito mais nica do que os homens. Portanto, isto é quase um não assunto, mas que talvez na nossa realidade isso não aconteça, mas noutras eventualmente acontece. exato. Uhum. Sim, Mas pronto, infelizmente ainda olha, acontece, sim. ainda acontece um bocadinho. Vamos agora passar para o tema que nos trouxe aqui, os dinossauros, é a tua especialidade. Eu não sei muito desta temática, sei como qualquer geólogo e qualquer interessado, mas confesso que há algumas coisas que nos fogem. Muito conectado à parte do Jurassic Park, muitas pessoas pensam que os dinossauros existiram apenas no Jurássico. Eu queria que tu nos dissesses um bocadinho a história de início ao fim, sem entrar muito na parte da extinção, porque iremos a essa parte mais à frente. Ok.
Então, os primeiros vestígios, ou os vestígios mais antigos que se conhece de dinossauros ou dinossauros Sim. atualmente, datam do início do Triásico Médio, ou seja, à volta há cerca de 237 milhões de anos. E rapidamente se diversificaram e se Uhum. expandiram um pouco por todos os continentes e acabaram por dominar praticamente todos os ecossistemas continentais até à extinção, à grande extinção em massa, no final do Cretácico, há 65 milhões de anos. Exatamente. É uma história Condensada, condensada, mas assim. muito bem condensada. Depois temos todos os meses quase existem notícias que saem na comunicação social sobre a descoberta de mais um vestígio, mais um fóssil. E grande parte destes vestígios concentram-se na zona da Lourinhã. Pelo menos é aquilo que também agora muito na zona de Sesimbra, com uma grande descoberta que aconteceu. Mas importa entender o porquê desta maior ocorrência, porquê a Lourinhã. Uhum. Na verdade, a Lourinhã quando se fala em dinossauros, pensa-se logo na Lourinhã. A Lourinhã tem realmente um registro de fósseis de dinossauros e de outros vertebrados muito rico. Por um lado, também conseguiu dinamizar um conjunto de atividades à volta dos dinossauros que fez com que fosse realmente muito conhecida. Quando se fala em dinossauros, pensa-se imediatamente na Lourinhã. Mas, na verdade, toda a faixa costeira, desde Aveiro até Sesimbra, é muito rica, é a chamada, o que nós designamos da bacia lusitânica, que é uma bacia sedimentar que formou-se durante o Mesozoico e foi sendo depositados sedimentos e nesses sedimentos foram sendo depositados também os fósseis de dinossauros e outros fósseis contemporâneos. Portanto, esses níveis sedimentares afloram atualmente ao longo da faixa costeira da região centro de Exatamente. Portugal, não é? E toda essa zona, toda essa faixa costeira é muito rica e é muito conhecida pela presença de fósseis de dinossauros. Conhecem-se também, por outro lado, algumas jazidas paleontológicas muito importantes na zona mais a norte e interior da bacia, como é o caso de Pombal, ou a Batalha, a Leiria. São zonas que não são tão conhecidas porque a prospecção é mais difícil, ou seja, encontrar os fósseis é mais difícil, porque na faixa costeira os níveis estão constantemente expostos à erosão, não é? E, portanto, a descoberta acaba por ser mais fácil e a própria procura dos fósseis é mais fácil, mas na zona interior e norte, nomeadamente estas de Pombal, Leiria e Batalha, também são zonas com um registro bastante rico Sim, sim. nestes fósseis. Eu conheço alguma das zonas que tu enumeraste. A Figueira da Foz tem uma pegada que é bastante famosa na região. Uhum. Depois há vários registros das pedreiras da zona centro de Portugal, nessa faixa da bacia lusitânica, e realmente acaba por ser fascinante e uma pessoa pensar que na zona, nomeadamente na zona da Lourinhã, podemos estar a apanhar um dia incrível de praia e depois olhar para o lado e está uma evidência de um dinossauro que foi descoberto, entre aspas, durante o último inverno. Seria interessante ver mais pessoas, se calhar, a aproveitar o sol e também a tentar olhar para as arribas à procura de alguma coisa. Mas passando a tua especialidade são dinossauros terópodes. Este termo terópode significa... Terópodes, assim, de uma forma geral e simplificada, é um grupo de dinossauros que maioritariamente carnívoros, embora haja formas que poderiam ser omnívoras ou mesmo herbívoras.
mas maioritariamente carnívoros, bípedes, que podiam ter, os mais conhecidos são eventualmente o tiranossauros, portanto formas de grande porte, que podiam atingir 12, 13 toneladas, mas também tem formas bastante pequenas, grupos muito pequenos, que podiam, tamanho de uma pomba ou de uma ave. Ok. E, na verdade, são um grupo de dinossauros que inclui uma linhagem que deu origem às aves atuais. Ok, essa era a parte que eu ia chegar, realmente a evolução dos dinossauros até ao dia de hoje. Como é que isto terá acontecido? Portanto, estamos a falar dos terópodes especificamente, Sim, não é? exatamente, sim, sim, sim. Portanto, os terópodes são o único grupo de dinossauros que sobreviveu à extinção, à grande extinção do final do Cretácico, e deram origem a todas as aves que hoje, com que hoje Então tinha, partilhamos ainda ambientes. hoje então temos os Sim. vestígios dos terópodes entre nós. É Podemos muito dizer curioso. que sim, portanto, que ainda existem dinossauros, na verdade, são descendentes de dinossauros, todas as Dinossauros, aves. exatamente. Antes de continuar, as pessoas que queiram fazer algum tipo de comentário, alguma pergunta, sintam-se à vontade. Parece que houve algum tipo de problema com a comunicação entre o nosso evento, ainda não percebi muito bem o que é que aconteceu, mas pronto, vamos continuar também. Depois vamos colocar na própria página do evento, mesmo que não seja em direto, vamos passar a mensagem, isso é que é importante. Voltando agora às tuas descobertas, qual foi assim a descoberta e aquilo que tu publicaste de maior relevância, aquele trabalho que tu te orgulhas até hoje? Eu orgulho-me de todos os trabalhos que eu publiquei até hoje. Sim, é verdade. Sim. Mas talvez o que teve mais impacto até ao momento foi um trabalho que publicámos relativamente recentemente, que a descrição de uma nova espécie, de um dinossauro carnívoro, que nomeámos Lusovnator santosi, e que pertence a um grupo de dinossauros terópodes que não era conhecido na Europa, tão antigo. Portanto, eram conhecidos vestígios deste grupo no Cretácico, no início do Cretácico, e nomeadamente em Espanha e Inglaterra, mas no Jurássico Superior não era conhecido. Então, este teve algumas implicações a nível científico para perceber como é que foi a evolução deste grupo, a evolução inicial deste grupo, e portanto é um trabalho que me deu bastante gosto. Sim, e presumo que também tenha a divulgação desse trabalho também tinha sido imensa. Sim, É também sempre. teve um grande impacto mediático, pronto, saiu em vários meios de comunicação, jornais, televisão, e Sim, enfim, teve algum eu impacto. também estudo alguns fósseis, só que não são dinossauros e nós não chegamos tão facilmente. Claro, sim, os dinossauros têm esta vantagem que, pronto, chegam mais facilmente É ao verdade. público, não é? É verdade, é verdade, é verdade. Relativamente à extinção, já falámos aqui da evolução, que até há bem pouco tempo era um tema que eu considerava controverso, que não se tinha chegado ainda a certezas. A extinção resultou de um evento só ou um conjunto de eventos? Portanto, a extinção, ainda há essa discussão, ainda não é completamente consensual. Inicialmente, a ideia é que teria sido um impacto de Sim, sim. meteorito, que terá provocado essa extinção. Alguns grupos de cientistas defendiam que não tinha sido impacto, mas sim uma intensa atividade vulcânica, que ocorreu também na mesma altura. Atualmente, o que parece ser mais consensual é que houve os dois eventos, mas que eventualmente terá sido o impacto do meteorito que terá Sim, provocado, terá tido um maior impacto, vamos. o impacto com o maior impacto. Exatamente.
Passando agora um bocadinho para a parte mais geopolítica, eu também não quero entrar muito por aqui porque não é uma conversa para isso, mas já fomos dando aqui algumas pistas sobre esta parte. Os dinossauros dominam a parte mediática da geologia. Por outro lado, outras questões, simplesmente o que é geologia, acabam por ficar um bocadinho esquecidas. Eu continuo a dizer que sou geólogo, há muita gente que me pergunta o que é isso, confundem-me com biologia, com outras áreas da ciência. O que é que se passa em Portugal para a geologia estar assim, sabendo que nós, por termos a possibilidade de visitar outros países, a questão geológica está muito mais aberta, por assim dizer. Sim. Sim, nós atendendo à riqueza que temos, natural e geológica também, aproveitamos relativamente mal esse Sem património que dúvida. temos, né? E nós, no caso dos dinossauros, tem essa vantagem que chega mais facilmente ao público e podemos talvez aproveitar também isso para depois abordar outros temas que são que não chegam tão facilmente ou que não têm essa visibilidade. Começando pelos dinossauros, podemos explicar uma série de conceitos da geologia, enfim, inclusivamente da evolução e tudo isso. E podíamos e devíamos, na minha opinião, fazer mais este trabalho de divulgação. Sim, aliar um bocadinho Conseguir a parte chegar. do conhecimento, a forma como é ensinada nas escolas, mesmo aliar a parte turística também à questão da geologia. Eu penso que isso são realmente necessidades que nós temos. E achas que é mesmo por aí que nós conseguimos, vou dizer, contornar, sabendo que é um contornar bastante amplo? Achas que. Sim, Diz, eu fala, desculpa. acredito que é mesmo por aí, assim, é esse trabalho de divulgação da ciência que fazemos para o público, que faz com que, por um lado, o público valorize, não é, o que fazemos, o nosso trabalho, e por outro lado também é um retorno, não é? É um retorno à sociedade das descobertas que fazemos. E Sem também a dúvida. nível turístico, porque cada vez mais há esse tipo de procura científico, não é? E de conhecer o património dos vários países, não, as pessoas já não querem conhecer um pouco mais profundamente o que é que tem cada país, e é uma questão de aproveitar isso. Nós em Portugal temos alguns exemplos já de sucesso, Sem dúvida. mas sim, precisávamos de fazer mais. Temos, por exemplo, estou-me a lembrar agora do Geoparque Natur Tejo, com os rastros de Exatamente. trilobites, E que há Aroca, muita Aroca procura, também. Aroca, portanto, há alguns exemplos de sucesso e deveria haver mais, e com base nesses locais excepcionais, que acabam por ser locais excepcionais, explicar também outros conceitos e outras Áreas de áreas outras da geologia. temáticas, sim. Sim, Nós realmente com uma simples pedra conseguimos contar uma história contar uma história. Sim, e acho que falta um bocadinho mais disso. Talvez potenciar o próprio Jurássico, temos, ainda agora acabaste de falar, a Bacia Lusitânica, que não sendo só composta por sedimentos do Jurássico, acaba por ter uma quantidade muito grande de informação e de boa informação, de referência internacional. E acho que podíamos também potenciar com alguns parques temáticos, eventualmente sei que também há centros de ciência viva que acabam por abordar a questão geológica, e bem, porque ela é preponderante e mostra um encanto, não só que os dinossauros mostram, mas outras áreas, depois o Paleozoico, temos coisas sim, incríveis sim. e principalmente um exemplo que eu conheço bastante bem, a parte de Penela, que tem em contacto um maciço antigo com a bacia lusitânica, então acaba por ser também um sítio privilegiado e que vamos Sim, tentando fazer algo para aumentar esse conhecimento geológico. sim. Sim, Desculpa. ia só dizer que as pessoas gostam de saber ter esta informação, gostam de saber esta história, não é? Só que Saber contar. é preciso traduzir esta história, não é? É De verdade. forma a que as pessoas.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, agora acho que um tema transversal em todos os webinars, todas as conversas que existem, a parte da pandemia. Nós estamos aqui por causa da pandemia, obviamente. Como é que a pandemia te impactou? A tua investigação, o teu trabalho, como é que tem sido essa experiência? Sim, bom, teve coisas positivas, algumas coisas positivas, nomeadamente a oportunidade de estarmos aqui, provavelmente se não fosse a pandemia não estaríamos. É verdade. Mas pronto, dificultou em vários aspectos, nomeadamente no o trabalho de campo, que praticamente não, foi muito Sim, reduzido este ano, com todas as limitações, não é? E a parte de laboratório, toda a componente laboratorial, de consulta às coleções das diversas instituições, com a dificuldade de viajar entre países, então é quase impossível visitar coleções e estudar coleções. a Fazemos o faculdade, que podemos, avançamos. a faculdade como é que também reagiu a isto? As As aulas, como é que... aulas neste momento não existem aulas presenciais, Sim, portanto, e não se sabe até quando, portanto, teve que se adaptar toda uma série de coisas sim. à nova realidade, não é? Mas Ah, quando uma pessoa tem estas pausas, acaba por também pensar e se calhar vão surgir muitas novas ideias e novas publicações de interesse. E para quem já fez uma parte de laboratório, porque a investigação tem essa parte de muito trabalho de laboratório e depois produção de conhecimento, é certo que tu deves ter aí coisas para mostrar e alguma descoberta nova que possa vir para aí. Bom, sim, já tinha muitos dados, tenho muito material que estou a aproveitar para descrever, não é? Coisas que estavam um bocadinho paradas por outros assuntos, então estou a aproveitar para avançar com esses trabalhos e, enfim, estou na fase de descrição e de estudo. E temos algum material que temos estado a estudar e acredito que em breve haverá alguma coisa, mas nada assim muito ainda concreto. Não sei o que é que vem a seguir ainda. Estou a Não, trabalhar em ainda não pensaste bem. não, estou a trabalhar em vários artigos agora, de material que já tenho estado a estudar, e pronto, e a ver se em breve consigo terminar alguns que já estavam em andamento. Então vamos ver-te novamente na televisão. Esse não é o objetivo, mas pronto, se isso acontecer, porque Não, realmente. se for para divulgar, acho que sim. Então, a nossa área também merece isso. E se for pelos dinossauros, será pelos dinossauros, com certeza. Com tanta outra coisa para mostrar, o José Carvalho está aqui a dizer o sinclinal do saco, estrilobites, fósseis vegetais do carbónico, minas de carvão, de ferro e tudo mais que há por aí. Nós temos muito também património mineiro e que também podemos e deveríamos aproveitar, principalmente nesta altura que estamos tão dependentes de atividades ao ar livre, e também é isso que nós tentamos fazer, é potenciar ao máximo esse tipo de informação e tentar vendê-la, entre aspas, vendê-la da melhor forma para que toda a gente entenda. Não resisto a fazer aqui uma pergunta. Eu sou de uma zona, cresci em Viseu, mas nasci muito perto das pegadas agora não me lembro da Pedreira, aquela da Crel. De Fátima? Não, da Crel, de Lisboa, Ah, da Canessas, sim, perto de Canessas. Que sim. o professor Galopim tem Agora andado que a lutar para, está, exatamente, com o município de Sintra para tentar criar lá um museu. Carenque. Carenque, exatamente. O que é que ali daria para fazer? As pegadas, e tal como já alguém estava aqui a referir na Serra da Área e Canqueiros, geralmente são preservadas em calcários. Esses calcários tendem a acidificar e a degradar-se com alguma facilidade. Ali o ideal é mesmo construção do museu, meter tudo lá para dentro ou permitir uma visita
uma casa que depois permitisse a visita cá fora. A questão das pegadas tem sempre essa dificuldade, porque as pegadas, levá-las para o museu não faz sentido, porque é retirar informação, não é? As pegadas fazem sentido no sítio, e tem sempre um problema de preservação e de conservação. Sim, sim. Aquele sítio em particular, Carenque, é conhecido já há vários anos. Agora não tenho, não tenho certeza, mas creio que nos anos 80. Foi quando a construção ou os planos de construção da CREL. E na altura, inclusivamente, chegou-se a ter um projeto para musealização do local, que pronto, ficou parado. Enfim, conseguiu-se alterar o traçado da estrada, mas depois não se conseguiu avançar com o projeto de musealização. Não sei como é que estará, agora estão a retomar esse assunto e passaram muitos anos, não é? Não sabemos o estado em que estão as pegadas neste momento, se ainda sobra alguma coisa, o que é que sobra. Foi colocado algum tipo de material por cima, eu acho. Sim, foram protegidas. Normalmente o que se utiliza é um geotêxtil para proteção e depois foi tapado com sedimento. Só que, entretanto, cresceu vegetação, sei que havia vegetação já lá em cima, não sabemos até que ponto é que afetou as pegadas ou não. Sim. Portanto, agora o que estão a fazer é retomar esse processo para ver o que é que se pode fazer, não é? Porque sim, mas foi preciso... eu não conheço, sou de lá perto e sempre ouvi falar dessas pegadas e de como a CREL teve que se adaptar para fazer a passagem ali e realmente é muito estranho que não se tenha avançado para a preservação e para a potencialização daquele património. Realmente a parte política às vezes também entra aí e eu disse que não ia falar disso. Quero ver se mantenho, se me controlo. Aqui o Fábio está a dizer as pegadas de Valdemeios são fenomenais, infelizmente não têm aproveitamento e divulgação que mereciam. Parece que é um... Tirando a Lourinhã, acho que em todo sítio há muita coisa ainda por fazer no que diz respeito à parte dos dinossauros. Sim, ainda há muito trabalho para fazer, sem dúvida. E nesses locais, Valdemeios tem também um registro, e não tanto de registro osteológico, portanto ossos, partes do esqueleto, mas de pegadas. Tem vários locais muito, muito importantes a nível de registro de pegadas. E lá está, mas ainda estão estudadas, há estudos preliminares, mas daí até se conseguir musealizar ou fazer pelo menos algum tipo de centro de visita ao público, ainda há um longo trabalho a fazer, sim. Antes, já estamos mesmo a terminar, eu disse que isto ia ser assim curto e tem que ser curto para passar uma mensagem. Queria-te fazer uma pergunta sobre os ninhos de dinossauro. Eu lembro-me que tive uma saída de campo com um professor, com o professor Jorge Diniz, e ele andava a fazer uns estudos e ele levou-nos para lá também, para essa zona, para nos mostrar. A verdade é que nós chegámos lá e não vimos nada. Essa questão de ovos, ninhos, e isso acaba tudo por ser levado? Como é que se preserva isto? Todos os restos osteológicos, portanto, os vestígios do esqueleto dos dinossauros, neste caso é o que estamos a falar, são retirados e levados para museus. Porque degradam-se e, portanto, facilmente eram destruídos ou mesmo acabavam por ser destruídos pelos ambiente natural ou mesmo por pessoas, pronto. Então o que se faz normalmente é leva-se e acaba-se por preparar em laboratório e depois são expostos nos museus. A única exceção neste caso são mesmo as pegadas, o registro, ou eventualmente se houver uma grande acumulação de ossos, não é? Às vezes, por exemplo, nos Estados Unidos é conhecido um local que tem um nível que é praticamente só ossos e que fizeram um museu no próprio local, porque não fazia sentido levar todo o nível, não é?
Mas normalmente o que acontece é levarem os elementos, os fósseis, até porque precisam de ser preparados em laboratório e depois, determinada a preparação, são expostos nos museus. Sim, Por isso e é é. normal que não tenham visto os ninhos, porque Sim. De quando nós éramos miúdos ainda, foi na altura da licenciatura, e obviamente que o dinossauro, toda a gente fica logo com os ouvidos ligados. E quando chegámos lá, então, mas onde é que está, o que é que está? E depois, claro, o professor explica a dinâmica e porque é que estavam ali aqueles ninhos. Mas realmente é preciso fazer muita coisa ainda nessa questão. O José Carvalho está aqui a sugerir, tal como se fez em Espanha, que eu acredito que também tenhas uma boa ideia daquilo que se faz em Espanha, porque eu acho que eles são muito fortes em termos de paleontologia. Ele disse que cobriram os trilhos com uma espécie de pavilhão, fizeram os passadiços, as pessoas podem visitar sem danificar, sem tocar, obviamente. Claro que isto depois acaba por impedir que a ação meteorológica danifique as pegadas. E realmente pode ser também um bom caminho. Já agora, é algo que eu já fiz trabalho em Espanha, mas os espanhóis são mesmo muito preocupados com esta questão da paleontologia. sim, tem esta questão do património paleontológico está muito mais desenvolvido em Espanha do que cá, nomeadamente pela obrigação de preservação e proteção desse património, né? Em Portugal nós, por exemplo, não temos uma legislação específica que proteja o património paleontológico, ao contrário do que acontece em Espanha. E portanto está nesse aspecto está mais tem determinadas metodologias e procedimentos que nós ainda não temos. Sim, sim, sim. Eu tive a oportunidade de visitar a costa sul de Inglaterra, onde há vestígios e fósseis de animais marinhos, do Jurássico Inferior e Médio, e também foi um bocadinho nisso, construir um museu naquela zona, porque é muita quantidade de material que aparece, e depois tem uma abordagem um bocadinho diferente. Qualquer pessoa pode ir, paga uma taxa, entra dentro daquele parque, e se encontrarem, o museu depois acaba por dar uma contribuição aos colecionadores privados e às pessoas que gostam de fazer isto, não sendo paleontólogos, gostam de caçar fósseis. Há muita gente também em Portugal. E depois, por não haver este cuidado, se calhar também aqui acaba por haver ainda um gapzinho em relação àquilo que se pode potenciar relativamente aos fósseis, agora não só dinossauros, mas todos os fósseis. A Carolina está a perguntar o que é que recomenda ler, visitar sobre dinossauros em Portugal, para leigos, obviamente. Recomendo a visita aos museus, obviamente, acho que é Sim. portanto, para além da Lourinhã, o Museu da Lourinhã e o Parque dos Dinossauros, o Museu Geológico, é um museu clássico e é muito interessante, não só pela exposição dos dinossauros e outros fósseis, mas também pela arqueologia, portanto é um dos museus clássicos e que acho que vale a pena visitar. O Museu Natural, sim. de História Natural da Universidade de Lisboa também. Portanto, para além dos museus, visitar os vários locais, conhecer um pouco o território e esta faixa, quem gosta, acho Sim, que aprende muito. eu estive há relativamente pouco tempo na Lourinhã e eles fizeram umas cópias, não sei se exatamente do tamanho real dos dinossauros, que estão espalhados por várias artérias da cidade. E realmente, não só no museu, mas também na própria cidade, acabaram por aproveitar um tema que lhes diz muito e que eles sabem que lhes diz muito e que lhe traz muita gente, acabaram por também potenciar dessa Sim. forma. E também não só museus, como também algumas autarquias mais preocupadas com estas questões. Sim, sim, sem dúvida. A Lourinhã é um exemplo de como através dos dinossauros conseguiram criar, nomeadamente influenciar a identidade do próprio local, não é? Sim, Isso é muito interessante. é verdade, é verdade.
Olha, Elizabeth, não te vou roubar mais tempo. Muito obrigado, espero que tenhas gostado tanto quanto eu. A nossa guia não nos levava para tantos sítios, mas nós, obviamente, temos liberdade para o fazer. Vou continuar a acompanhar o teu trabalho, a seguir a tua investigação. Tenho a certeza que vem por aí ainda muita coisa. E continuaremos a falar, com certeza, e eu a dar-te os parabéns por tudo aquilo que vais conseguir. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e agradeço o que fazes também para a divulgação das geociências e também das terras, né? Neste caso das aldeias. Das aldeias, sim. Sim, este trabalho que vocês fazem. Pegando um bocadinho chegando agora um bocadinho com o trabalho que nós fizemos em Oliveira de Frades, noutros sítios também fizemos muito bem, mas realmente eu sou daqui muito, muito perto, cresci aqui e quando cheguei a Covelo de Arca a ver aquilo tudo fiquei muito impressionado e com certeza que vamos continuar a divulgar aquela vila, aquela região, tem muito para mostrar. Outras que nós temos, temos Vila Velha de Ródão, também com excelentes exemplos de geologia, que eles também fazem por preservar, obviamente, e também tem o Geoparque Naturtejo. Obviamente Penela, por ser tão especial para nós, e espero que no futuro venham muitos mais. Aqui perguntas, toda a gente a agradecer a conversa. Acho que vamos mesmo ficar por aqui, Elizabeth. Peço que fiques atenta também àquilo que nós vamos fazer, porque para a semana vamos ter mais uma convidada, curiosamente. Um tema completamente diferente, mas tenho mesmo que deixar um bocadinho de suspense para depois vocês verem e espero que tudo continue a melhorar para conseguirmos sair desta pandemia rapidamente. Está bem? Com certeza vou acompanhar. Vamos acompanhar. Obrigado, Elizabeth. Obrigada.